Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas CPAD com o tema Corpo, Alma e Espírito, subtema a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Comentarista do trimestre, Pastor Silas Queiroz. Vamos para mais uma aula de aprendizado e de subsídios para professores, professoras, subtendente da Escola Bíblica Dominical e também alunos, aqueles que querem aprender mais da Palavra de Deus. Então, fique ligado, porque nesta aula aprenderemos mais uma porção daquilo que temos estudado neste trimestre sobre corpo, alma e espírito, que é conhecido em teologia sistemática como antropologia bíblica ou a doutrina do ser humano. E a lição de hoje é lição de número 5, com o seguinte tema: a alma, a natureza imaterial do ser humano. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 28, e também Gênesis, capítulo 2, de 15 a 17, e Mateus 10 e 28. O nosso texto áureo, para já entrarmos no assunto da lição, que será uma aula riquíssima de grande aprendizado para a nossa vida cristã. Vamos aprender um assunto de extrema importância sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Vamos definir, conceituar o que significa a alma, os seus atributos e qual a sua relação com o corpo e com o espírito e com Deus. Então fique ligadinho, porque temos novidades nesta aula para apresentar para você. Já pega sua caneta, o seu marca-texto para anotar as dicas, as ênfases que estaremos dando nesta aula. Então vamos para o nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: e não temeis os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática, ela nos diz assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Será uma aula riquíssima, como tem sido todas as outras aulas. Hoje chegamos, portanto, na lição de número 5 e vamos trazer subsídios para acrescentar, enriquecer a sua aula quando você estiver ministrando e o nome do Senhor ser glorificado, porque o fato principal, o objetivo principal é a glorificação do nome de nosso Deus e aumentar também o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos para a introdução da nossa lição e estaremos desenvolvendo esta lição, como de costume, com 3 tópicos e os seus respectivos subtópicos. Antes de lermos a introdução, eu quero apresentar os 3 tópicos para você. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre atributos da alma, muito interessante. O segundo tópico desta lição, vamos falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, muito interessante. E o terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a alma renovada e submissa a Deus. Então acompanhe conosco, aí ligadinho nesta aula, onde vamos trazer algum subsídio para enriquecer a sua aula, que será ministrada na Escola Bíblica Dominical. Vamos então para a nossa introdução e ver
o desenvolvimento desta aula. Diz assim a introdução da aula de hoje. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma. Ou seja, na primeira lição, tivemos um resumo, uma síntese sobre a alma. Hoje, porém, na lição de número 5, nós vamos expandir o conceito de alma e desenvolver aquilo que a Bíblia ensina sobre esse tema, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do Espírito e inseparável dele, aqui já é uma dica para você, professor, para você, aluno, que quer aprender a palavra de Deus, vimos que junto do Espírito, a alma é inseparável dele. Ainda que nós, que defendemos a tricotomia, corpo, alma e espírito, nós também ensinamos o que a Bíblia diz, que a parte imaterial que nós vamos estudar hoje, do corpo e do espírito, são distintos, porém inseparáveis. O espírito e a alma são inseparáveis. A alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar a parte imaterial ou espiritual do corpo humano. Nas lições passadas, estudamos a parte material, que é o corpo físico. E hoje vamos estudar a parte imaterial, começando pela alma, que compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa. O ser humano é uma pessoa, ele tem pessoalidade. Criado à imagem de Deus, nesta lição buscaremos nos aprofundar nos conceitos e distinção da alma. Sempre que vamos falar de um assunto, de um tema, é fundamental trazer o conceito ou a conceituação do tema. E é isso que nós vamos fazer, trazendo o conceito e a distinção da alma, estudando seus atributos, sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Vamos aprender os atributos e o relacionamento da alma com Deus e com o próximo. Esta é a aula de hoje. E o primeiro tópico diz assim: atributos da alma. Subtópico: de volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, porque o ser humano é uma pessoa e a alma humana é o que o mais diferencia dos animais, porque o animal não é uma pessoa, o animal é um animal, o ser humano é uma pessoa distinta. Nós vamos falar no decorrer das aulas, próximas aulas, intelecto, mentalidade, vontade e assim por diante. Bem como evidenciado na criação em Gênesis capítulo 2 e 7. O homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus. Já discorremos sobre esse tema, que o homem foi criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra da criação. Está lá em Salmos de número 8, de 3 a 6. Enchei a terra e a sujeitai-a e a dominai. Gênesis 1 e 28. Sua capacidade de administração com compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isto é exemplificado originalmente na aptidão de
lavrar e guardar o jardim. Olha que interessante. É explificado originalmente na aptidão do ser humano de lavrar, de guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado, e fazer escolhas e dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão da satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então nós vemos que a parte afetiva do homem é demonstrada. Grife, anote esta palavra para você dar uma ênfase, destacar na sala de aula, chamar os seus alunos a atenção e assim ter um bom aproveitamento da aula. A partir da afetividade do homem é demonstrada na sua afirmação divina da necessidade de uma companheira. Deus percebeu que o homem necessitava de uma companheira e também na satisfação quando Deus criou a sua companheira, que alguns eruditos consideram como a primeira composição poética da história humana. Se tornou ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Subtópico 2. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é a sua personalidade. Outra palavra para você grifar e anotar aí na sua lição, no seu esboço, no seu estudo. A alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são três principais atributos da alma. Quais são esses três atributos essenciais da alma? São ele, emoção ou sentimento, a palavra emoção e sentimento, como sinônimo, razão ou intelecto, pode tanto ser chamado de razão ou de intelecto. E volição ou vontade. Vontade e volição são as mesmas coisas. Então, estes são os três atributos da alma: emoção ou sentimento, razão ou intelecto, volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos. A alma é a sede dos afetos, ou a sede das emoções. Raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus. Muito importante. O ser humano emprega esse atributo em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente os seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Então, a parte imaterial, a alma, para conectar o corpo físico pessoal do homem com Deus, serve-se do espírito. Que interessante! A nossa conexão com Deus através do espírito e também para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais. Então, o elo de ligação entre o ser humano e Deus, através do espírito, e a alma também é o elo que liga o ser humano com o seu próximo. E os seus órgãos que são como pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Esses são os meios que o ser humano se comunica com o seu semelhante. Podem-se dizer então que a alma, outra palavra para você grifar
destacar com seus alunos na escola, para a escola ser rica, bem aproveitosa. Então, podemos dizer que a alma funciona entre o espírito, que o conecta com Deus, o ser divino. A alma funciona entre o espírito, que o conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. A parte material e a parte material estão intrínsecas. Um comunica com o divino, nosso contato com Deus, e o corpo com o contato com o nosso semelhante, com os homens. Os cânticos de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Está lá a referência em Lucas capítulo 1, 46 a 47. Então é a alma este elo que nos conecta com Deus através do Espírito e com o nosso corpo, com o nosso semelhante. Os atributos, nós aprendemos então, nesse primeiro ponto, que os atributos da alma são emoção ou sentimento, razão ou intelecto, volição ou vontade. A alma é a sede dessas ações ou dessas emoções. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alma abatida. É um sentimento. Olha que interessante. Os efeitos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Os afetos da alma em relação a Deus, que são sentimento, são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? É uma conversa consigo mesmo. O seu sentimento estava abatido. Então, sua alma, juntamente com seu espírito, conversa consigo mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual, ou seja, através da leitura desse texto, desta poesia, no livro de Salmos, nós observamos que o autor deste salmo experimentava um sentimento de tristeza, de abatimento, porque é o que ele comunica consigo mesmo, e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à tua face, Deus? Uma pergunta. O Salmo 84:2 também ilustra essa função da alma. Qual que é a função da alma? Assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e de anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria integral de seu ser. Por isso que Davi fala no Salmo 51, não retires de mim o teu espírito, não tires a alegria da salvação. É um sentimento da alma, de tristeza, das suas emoções, da sua volição ou da sua vontade. Então a alma nos conecta com Deus e com os demais semelhantes. A sinopse do tópico 1 diz assim: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. A alma é a sede das emoções. Isso é muito importante, termos uma visão bíblica, teológica da alma. Por isso estamos estudando sobre o corpo, sobre a alma e o espírito, e aprendendo o que a Bíblia diz sobre cada um desses elementos que compõem o ser humano, para que tenhamos uma visão bíblica e correta sobre o ser humano e retiremos
ou excluamos as visões erradas e distorcidas em relação ao ser humano. É o que nós vamos falar mais adiante, das visões equivocadas sobre a alma, principalmente os antropólogos materialistas. Muito bem. O tópico 2 agora da nossa lição, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. É muito importante também esse tópico. E eu chamo a atenção para o primeiro subtópico da lição, distinção de substância. Distinção de substâncias. Olha que interessante para você, professor, professora, subtendente, aluno que quer aprender mais da palavra de Deus. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento. Por que Mateus 10, 28 é um excelente fundamento? Porque tudo aquilo que aprendemos sobre todos os temas bíblicos, a nossa fundamentação, a nossa base está nas Escrituras. As Escrituras é o fundamento, é o livro-texto aonde nós fundamentando as nossas compreensões acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e do ser humano. O livro-texto é a palavra de Deus. Não é visões equivocadas da filosofia, de antropólogos e assim por diante. A nossa única regra de fé e prática é as Escrituras, a palavra de Deus. Então a referência de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma. Olha que interessante, anote aí. Mateus 10 e 28 é um excelente fundamento. As bases são construídas para o estudo da alma como parte da natureza imaterial. O que nós estamos estudando? A parte imaterial, que é a alma do ser humano. Em um só versículo, então, estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa alma, que é a psique, no grego, a psique humana. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo da história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe clara distinção. Aqui, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para você chamar a atenção dos seus alunos, para você chamar os seus alunos a atenção e a participação na aula para ser uma aula enriquecedora, tanto para o professor como para os alunos, e os alunos saírem com uma compreensão clara acerca do tema. Os alunos da escola dominical não podem sair com dúvidas sobre determinado tema. Mesmo que não se possa responder determinadas perguntas no decorrer da aula, porque o tempo é curto, mas o professor deve anotar as questões, as perguntas e trazer uma resposta posteriormente para os seus alunos. Então os alunos têm que sair entendendo o assunto que foi estudado naquele domingo, se é no domingo que você ministra a sua aula. Então, em primeiro lugar, Jesus expõe Jesus deixa bem claro a distinção de substância. Olha aí que interessante, nós vamos falar mais adiante sobre isso. A clara distinção de substância entre as partes material, corpo físico, e o imaterial do homem, a alma que estamos falando hoje, ainda que o espírito esteja ligado com a alma. Porque são distintos, porém inseparáveis. Temos aprendido no decorrer de aulas passadas. Uma tangível, o corpo que pode perecer por ação humana, é a parte material, e outra intangível, que não pode perecer, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Temei antes a Deus, que tem poder para matar o corpo e mandar a alma para o inferno, e não os homens que não têm poder de lançar a alma no inferno. Neste ponto é importante observar, já é grife aqui, marque, sublinhe com a caneta, com lápis de cor, com marca-texto, sublinhe essa palavra. É importante observar
que em vários textos das Escrituras a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito, como termos intercambiáveis. Aí ele vai citar os textos. Então, nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias, corpo, ou quando está falando da alma e do espírito. Então, nesses casos, a referência sempre abrange ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Então, alma e espírito são inseparáveis, porém distintos. Ficou claro isso? Devemos deixar claro para os nossos alunos, para que eles tenham uma compreensão correta sobre a alma, o corpo e o espírito. Subtópico 2, do tópico 2. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Olha que interessante o subtópico 2. Imaterialidade e responsabilidade material. A alma trata-se da imaterialidade, mas também devemos tratar da responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Então aqui Jesus já coloca por terra principalmente as filosofias, que foi desenvolvendo ao longo dos séculos, filosofias antagônicas ao ensinamento da palavra de Deus. Então Jesus já refuta essas concepções antropológicas, antropos homem, logia estudo do homem, ou seja, esses antropólogos que estudam sobre a formação do ser humano, materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, hoje nós vivemos, eu sempre tenho dito aqui nas videoaulas, que hoje nós vivemos na era da pós-modernidade, né? E hoje no contexto da igreja odierna, a igreja do século XXI, em tempos modernos, temos o marxismo, né? O marxismo que prega que o homem se resume à matéria. Então, o marxismo e os antropólogos materialistas, eles resumem que o ser humano resume-se à matéria e não existe algo imaterial. Esse ensinamento ensina que através da morte cessa-se a vida. Não existe vida pós-morte. Esse é o ensinamento contrário às escrituras. Olha aí, em tempos modernos temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria. Morreu, acabou. Você não vai prestar contas na eternidade. Na mentalidade materialista, não existe isso. Morreu, acabou. Mas nós, como cremos na palavra de Deus, na inspiração e inerrância da palavra de Deus, cremos que a morte não é um fim. A morte, na verdade, é o início. Ignorando a existência de uma alma consciente após a morte, essa ideologia ateísta, porque nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Então, esta ideologia ateísta que não acredita em Deus nega a responsabilidade moral do indivíduo. O indivíduo não é responsável pelas suas atitudes morais, de certo ou errado. É um equívoco contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque considera que o mal é estrutural e não mal moral. Mas a Bíblia vai frontalmente contra essas ideologias desses antropólogos marxistas e materialistas. A palavra de Deus vai contra esta ou este pensamento. Que a culpa é de quem? Da sociedade. Tira-se a responsabilidade humana, transfere-se para a sociedade. Isso é terrível, irmãos, e é o que tem acontecido nos dias de hoje. A sociedade é a culpada.
e que as pessoas individualmente são vítimas da sociedade. Você já ouviu esse discurso em algum lugar? Me diz aí. Diz que a responsabilidade é da sociedade, tira-se a responsabilidade individual. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento. Aí eu não preciso se é um mal moral, não é um mal moral, mas um mal estrutural, tira-se a responsabilidade de pecado, de arrependimento. Vou arrepender do quê? Se não existe mal moral, certo ou errado, ou não existe até mesmo o pecado, uma invenção cristã, então tira-se a responsabilidade e o homem pode viver do jeito que quer. Mas nós temos aprendido que o homem tem responsabilidade diante de si mesmo, do seu corpo e diante de Deus. E um dia haverá uma prestação de contas. Isso é muito sério, irmãos. E infelizmente, eu quero ressaltar aqui, infelizmente essas ideologias materialistas, marxistas, têm se infiltrado no seio de muitas igrejas e têm disseminado essas filosofias anticristãs dentro dos arraiais evangélicos. Uma lástima. Mas nós, como cristão comprometido com o cristianismo ortodoxo, refutamos este pensamento materialista e ateísta. Conversão, salvação pessoal e mantém a alma dos seus adeptos no caminho da perdição. Toda, grifa essa palavra, toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrina social, política e econômica incorre no mesmo erro. Então, o problema é social e através de políticas sociais, políticas econômicas, vão tentar resolver a questão que é espiritual, que é temos que tratar do problema maior do ser humano, que é o pecado. E para eles não existe pecado, existe o pecado social. O pobre sendo oprimido pelo rico, o empregado pelo patrão e assim por diante. Não acreditam no pecado moral, como nós aprendemos à luz do Novo Testamento. E 3, para nós finalizarmos, o subtópico 3, materialismo e a teologia. É aquilo que eu disse para vocês. Infelizmente, essas ideologias desses antropólogos, desses educadores marxistas, ateístas, materialistas, têm infiltrado até a nossa teologia. A visão materialista da natureza humana vai além de questões políticas, ideológicas. Afeta também a teologia. E isso nós temos visto, principalmente quanto à missão da igreja, que é a ortopraxia, ou seja, a prática correta. Então afeta a ortopraxia da igreja, que é a prática correta. No campo católico romano, inspira-se a teologia da libertação. Nós não temos tempo de discorrer o que é a teologia da libertação, mas a grosso modo a teologia da libertação está preocupada com questões sociais, de pobreza, de opressão, lutas de classes e assim por diante. Existem vários expoentes da teologia da libertação. Aí, se você fazer uma pesquisa, você encontrará informações sobre a teologia da libertação, que de libertação não tem nada. E no campo protestante também, não só no campo católico, mas no campo protestante também existe, não a teologia da libertação, mas a teologia da missão integral, que também tem os seus componentes, que começou no protestantismo. Infelizmente, essas ideologias antagônicas à palavra de Deus têm infiltrado, e muitos pastores, homens conhecedores, têm se rendido a essas ideologias marxistas e assim por diante. Tem afetado a igreja. Então a doutrina sadia tem que ser preservada. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas. É lógico que nós preservamos o lado social. Nós acabamos de terminar um trimestre que a igreja de Jerusalém se preocupava com questões sociais. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo e depreciar o evangelho, que é
a salvação e a redenção do ser humano por causa do pecado de nossos progenitores, que eram nossos pais, o representante, o primeiro Adão. Socioeconômicas, políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário. Todas essas ideologias buscam tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é no mínimo um ateísmo, que não acredita em Deus. Prático, independente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas, aquilo que diz, algumas teologias contemporâneas, reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflito com a sã doutrina. Por isso, a sã doutrina deve ser preservada, que é essencial para a salvação da alma. A sinopse do tópico 2 diz assim: a alma é imaterial, imortal, distinta do corpo, a alma é distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Então já cai por terra esse ensinamento ateísta aí, que não acredita na imortalidade da alma. A morte não é o fim, a morte é o início. E o terceiro e último tópico, para a gente já partir para a conclusão, uma aula riquíssima dessa, esse assunto aflora, e se nós não tomarmos cuidado, o tempo vai e a gente não consegue concluir. Conclusão do terceiro, entrando para o terceiro e último tópico, a alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. A estabilidade da nossa vida cristã e o nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Isso daqui é muito importante. Grife, faça um risco, anote, deixa em relevo esta parte da lição. Isso é muito importante para trazer um diálogo na classe com seus alunos, para eles compreenderem a importância destes assuntos que estamos estudando para tirar as distorções erradas sobre o corpo humano. A estabilidade da nossa vida cristã e de nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. Ele vai dar as referências, aí ele vai dar o ponto. A oração é um meio eficaz, para nos livrar da ansiedade. Um transtorno de dimensão global, né? Sabemos que nós vivemos hoje na geração que tem desenvolvido esse transtorno ou esta doença da ansiedade, né? Pessoas vivem ansiosas, né? Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4 e 7, grife, leia com seus alunos. E nos guia no caminho da sua vontade. Colossenses 3 e 15. Nossa parte qual que é a nossa parte? Nossa parte é, grife, alimentar nossa mente. Nossa parte é alimentar a mente apenas com o que edifica. Filipenses 4, de 6 a 8. O que falamos, o que ouvimos, e o que lemos, e o que vemos. Olha que interessante. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos e o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Isso aqui é muito importante para nós cristãos. O que nós temos falado, o que sai dos nossos lábios. Paulo diz lá em Efésios, devemos falar aquilo que edifica. O que nós temos falado? O que nós temos ouvido? Aonde está a nossa atenção? O que nós lemos, o que nós temos lido? O que nós temos visto, assistido, principalmente nas mídias sociais, na televisão? O que ocupa a nossa mente? O que ocupa os nossos pensamentos? Isso faz toda a diferença. Nossos hábitos diários determinam a saúde. Existem pessoas que começam a encher a sua mentalidade
de notícias, de tragédias, de tantas coisas que trazem malefício. Existem determinados programas televisivos e até nas redes sociais, jornais, só falam de tragédia, de desgraça, de morte, e a pessoa fica se alimentando de tanta coisa, de tanta sujeira, e isso afeta o seu intelecto, a sua mente. Vive ansioso, vive preocupado, porque a sua mente está cheia de coisas negativas. A palavra de Deus diz assim: que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Vós tendes a mente de Cristo. O que tem ocupado a sua mente? A palavra de Deus, os cânticos, a leitura da palavra de Deus, a oração, o seu devocional. O que tem ocupado a sua mente? A nossa saúde da alma. Salmos 1:1. E terceiro, segundo, para nós concluirmos, que esse aqui só tem 2 subtópicos: purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, nós estamos falando dos cuidados da alma. Isso é muito importante para você comunicar com seus alunos. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, Mateus 15:19, dos desejos impuros e perversos, das intenções e inclinações malignas. Tem várias referências aqui, nós não vamos ler por causa do tempo. Mas leia com seus alunos, peça para seus alunos lerem, participarem da aula, para que sejamos transformados e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Vivendo em santidade e temor a Deus. A sinopse do tópico 3 diz assim: a alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Conclusão e terminamos. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninho sobre elas. E assim nós terminamos mais uma aula. Estaremos aí na próxima semana trazendo continuidade dessa lição. Quero te agradecer a sua atenção, o seu carinho, o seu comentário. Comente, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Assim nós expandimos a propagação da palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.